Sobre essa passagem de Isaías, ela é um pouco intrigante, né? Gostaria de saber do pastor Marcos, esse texto, como ele pode ser corretamente entendido. Pastor, nos ajuda a entender um pouco mais a respeito de Isaías 66, 24. Então, o pastor Misael aí realmente fez uma provocação para nós, queridos. Eu fiquei pensando, né, se existem almas de homens imortais, existem também almas de vermes, né, porque para ficar pegando fogo, né, o tempo todo, né, esses vermes aí, eles são imortais, né, e nós sabemos que não, né, a palavra que é utilizada aí, né, que você veja, quando Jesus fala, ele faz uma citação, essa é a verdade, Jesus não tira da cabeça dele, ele faz uma citação de Isaías, né, 66 e verso 24, tá? Quando Jesus ele cita isso, ele usa o termo bicho, né? Quando Isaías ele vai falar sobre isso, ele usa o termo verme. Quando você pega tanto no hebraico quanto no grego, é o mesmo significado, né? No grego é gusano. Gusano é a larva da mosca, tá? Então, este verme são as larvas das moscas, né? E não morrem em que sentido? Porque uma larva não morre enquanto larva, né? Ela se transforma numa mosca que, por sua vez, coloca novos ovos, gerando novas larvas, e assim você tem um ciclo que continua existindo. Por quê? Quando Jesus ele se refere a essa escritura, ele faz uma citação, na verdade, ele usa a palavra não inferno, mas a palavra Geena no grego, que na verdade é uma palavra derivada do hebraico, né, que se refere ao Vale de Inom. O Vale de Inom ficava fora dos muros da Jerusalém da época de Cristo e ao sul da cidade, e era um local onde as pessoas jogavam lixo, era um lixão, tá? Também eram depositados ali os cadáveres dos animais que morriam, né? E se ateava fogo naquilo. Alguns corpos de criminosos eram jogados ali. Não eram sepultados, eram jogados ali. Porque não ser sepultado, né, segundo o ensinamento hebraico, o ensinamento dos judeus, era uma maldição. Então, quer dizer, o criminoso, né, que não fosse sepultado tinha o seu corpo jogado ali. E Jesus, quando ele fala sobre o bicho que não morre e o fogo que não se apaga, ele já leva todo mundo que estava ali ouvindo suas palavras ao entendimento de que ele se referia ao Vale de Inom e não, né, a um lugar espiritual onde depois que a pessoa morre ela fica queimando para sempre, né? Quando ele falou aquilo, as pessoas já sabiam do que ele queria dizer, né, queridos? E veja bem, né? Quando você analisa as palavras de Isaías, você não tem um entendimento diferente, né, em relação a isso. Por quê? Você não tem um entendimento diferente? Porque Isaías também ele quer se referir à mesma coisa que Jesus quis se referir, né? Você veja, o grande erro das pessoas é misturarem, né? A maioria das profecias de Isaías não vão detalhar para nós como serão os novos céus e a nova terra. A maioria vai detalhar para nós como será o milênio. Se você prestar atenção em Isaías, estudar com muita atenção em Isaías, você verá que a maioria das profecias de Isaías se referem ao milênio. Um momento de transição no qual ainda
a morte estará em vigor, só que as pessoas, né, que obedecerem e seguirem ao Rei Jesus não morrerão. Tanto que é dito, né, que uma pessoa que morrer de 100 anos morrerá jovem. Por quê? Porque não é para ter morte. Mas, infelizmente, né, se a pessoa pecar, essa morrerá, tá? Então não tem outro jeito, não tem outra forma, tá? E esses textos de Isaías, a maioria vai falar sobre a vida no milênio, tá? Alguns deles falam também sobre novos céus e nova terra. E quando se fala, geralmente, o que ele quer enfatizar? A vida eterna e a salvação eterna. Então, muitas vezes, ele no mesmo capítulo vai misturar as duas realidades. Querem ver? No próprio capítulo 66. Porque, no versículo 15, porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros de guerra como uma tempestade, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada o Senhor entrará em juízo com toda a humanidade, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Será que o juízo pelo fogo e pela espada acontecerão ao mesmo tempo? Quando nós lemos Apocalipse, nós vemos que não. Nós vemos lá em Apocalipse que quando Jesus volta, ele mata os seus adversários, os ímpios, com a espada que sai da sua boca, que você mesmo citou aqui no começo do programa. E quando que vem o fogo que desce do céu e queima os ímpios? Depois do milênio. Então você veja, não se fala do mesmo momento, mas se fala de um único juízo. Um juízo que começa antes do milênio e prossegue para, né, a eternidade toda. Então, o propósito de Isaías não é entrar em detalhe. Nós sabemos que as escrituras, elas progressivamente esclarecem as coisas. Daniel, por exemplo, ele não fala sobre milênio. Milênio é falado no Apocalipse, né? Então, as escrituras, elas vão acrescentando a verdade. Da mesma forma, Isaías não tem a propósito de pegar e separar totalmente as coisas. Ele tem o propósito de mostrar o que Deus quer fazer, que é a eternidade, né? Então, você vê que no mesmo trecho bíblico é falado de dois momentos diferentes. O momento que antecede o milênio e o momento pós-milênio, tá? E aí, queridos, no versículo 22, ele então fala o seguinte: porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. Então o que ele está falando? Assim como os novos céus e nova terra durarão para sempre, né? Também Deus promete, usa essa figura para prometer para aquele povo, o povo de Israel, a salvação eterna, que Deus não se esquecerá. E por que ele faz isso? Porque ele sabe, tá, que daqui a pouco eles irão ser levados cativos para a Babilônia, depois eles voltarão, depois eles novamente serão espalhados pelas nações por ação dos romanos, certo? Então, eles precisavam ter essa certeza, e Deus, ele dá essa certeza usando como figura os novos céus e a nova terra, estes eternos. Então, queridos, você veja, o propósito é este. E aí ele continua falando de uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro, ou seja, né, naquele tempo, quando que vinha se adorar a Deus? Nas luas novas, mensalmente, nos sábados, semanalmente, ou nos sábados cerimoniais, as festas anuais, anualmente, certo? Agora ele está falando o seguinte: não vai ser só agora nessas festividades. Agora, nesse período, entre elas, virá toda a carne perante mim me adorar. Aqui nós encontramos um esclarecimento de quando começará a acontecer isto. Será
no tempo dos novos céus, da nova terra? Não. Será no tempo do milênio. Porque lá em Zacarias nos é dito que toda carne virá perante mim me adorar, diz o Senhor. Quem não vier será ferido com praga mortal. Quem não vier, não haverá chuva. É uma forma de Deus dizer que todos virão, todos os que viverem no milênio, eles irão adorar ao Senhor em Jerusalém, certo? Então você veja, aqui ele volta, você vê, ele começa falando de novo céu, nova terra, para dar um exemplo, mas ele passa a falar do quê? Ele passa a falar do milênio. E aí, ele então continua falando, eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim. Primeiro, aqui não está falando que eles verão as almas queimando no inferno. Eles não verão as pessoas vivas eternamente. Eles verão os cadáveres. Cadáver é a pessoa morta, tá? Então, esqueça as suas preconcepções baseadas nesta passagem de mortalidade da alma. Porque aqui ele fala que aqueles que saírem verão os cadáveres, tá? Cadáver, pessoa morta. Mas veja, quando que eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim? Na volta de Jesus, antes do milênio, quando ele, então, segundo Apocalipse 19, matar aqueles que se levantarem com a espada que sai da sua boca. Para a gente não falar e dizerem assim, eles só falam, mas não citam a Bíblia, eu vou ler, sabe? Eu sei que eu vou tomar um tempinho, mas é importante. Olha só, Apocalipse 19:19, e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, tá? Então, veja bem, querido, querida, é muito claro a palavra de Deus, né? Quando que eles sairão e verão os cadáveres? Quando isso acontecer, tá? Até porque, para você ver cadáver, se ele for queimado com fogo, acontece o quê? Acontece o que fala Malaquias. Eles sairão e pisarão os ímpios, que serão cinzas sobre os seus pés. Certo? Não vão ser cadáveres, tá? Mas aqui ele fala, porque nem o seu fogo se apagará. Estou lendo aqui Isaías de novo, tá? Porque nem o seu fogo se apagará e o seu verme nunca morrerá. E eles serão um horror para toda a humanidade, tá? Quando você lê, você tende a ler, né, o verme não morrer e o fogo não se apagar como uma continuação, tá? De eles sairão e verão os cadáveres. E aí quem interpreta assim, interpreta errado o texto bíblico, tá? Este porquê, tá? Que também se encontra no texto hebraico original, ele na verdade interrompe aquela sentença, tá? Ele deixa a primeira sentença de lado e ele então utiliza a segunda sentença não como uma continuidade, mas como um tipo de não diria uma explicação, mas sim como algo que justifica a primeira sentença, tá? Essa é a palavra correta. Então, essa segunda sentença, o porquê
transforma em uma justificação da primeira. Por que os salvos sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim? Porque Deus começará a executar o seu juízo, que será, veja bem, assim como no verso 22, eterno. O juízo de Deus será eterno, tá? Aí ele usa uma figura de linguagem: o verme não morrerá e o fogo não se apagará. Por quê? Porque se tratará o quê? Aqui se trata de uma alusão a Geena, ao Vale de Inom. Aqui também se trata a uma alusão, né? Uma alusão de um fogo que é um fogo inextinguível. Só que na Bíblia o conceito de fogo inextinguível, ele se refere não a um fogo que não tem fim, mas um fogo que pessoa alguma pode apagar. Ele vai apagar por si mesmo quando terminar de consumir aquilo que ele está queimando. Assim era no Vale de Inom, e este é o sentido aqui que explica, né, o profeta Isaías. E por isso que ele fala, eles serão um horror para toda a humanidade, porque o castigo deles, esse sim, que é eterno, não é ficar queimando no fogo, mas é ser destruído para sempre. O castigo deles não terminará. Ou seja, a morte para eles, no final das contas, será eterna, queridos. Então é isso que ele quer dizer. Então veja, esta conclusão aqui, ela existe não como uma explicação da primeira parte, mas sim como uma justificativa. Por que o povo poderá sair e ver aquilo lá? Por que o povo poderá ver e com ele será diferente? Por quê? Porque o plano que Deus tem de salvação para com o seu povo é eterno. E o plano que Deus já deixou claro para os ímpios também é eterno. Não o fogo que não se apaga, mas o fogo que, na verdade, ele queima até consumir o que ele tem que consumir, e ele por si só termina, porque ele já cumpriu o seu propósito. Deixa eu terminar só falando o seguinte. Pastor Misael citou o exemplo de Sodoma e Gomorra. Aqui, queridos, o exemplo de Sodoma e Gomorra é um exemplo bíblico, tá? É um exemplo que está na palavra de Deus. E ele, na verdade, nos é dito na epístola de Judas, no verso 7, olha só, no verso 6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, ou no abismo, ou no tártaro, né, em algemas eternas, né, são aqueles que hoje estão na terra, né, aguardando apenas o juízo, para juízo do grande dia. Entendeu? Então eles não estão já sofrendo o juízo, né, antecipado. O juízo é no grande dia. Igualmente, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Então, o pastor Misael falou, o fogo veio, consumiu, destruiu e apagou. Está queimando hoje lá ainda? Não. Mas elas são exemplo do castigo de um fogo eterno. Só que o fogo não é eterno, mas a destruição, por que elas são um exemplo? Porque o fogo queimou e as destruiu eternamente. Então, esse é o significado que a Bíblia quer mostrar lá em Isaías, que Jesus procura mostrar quando ele cita o Vale de Inom, a Geena, tá? E não um fogo que nunca se apagará, certo? Então, nós temos que entender, porque de qualquer maneira, queridos, se o fogo é eterno, se uma alma vai queimar para sempre, viva nesse fogo eterno, então o profeta Isaías aqui, citando a palavra do Senhor, ele também mentiu, porque ele fala que os salvos, eles sairão e verão o cadáver, ou seja, o corpo já morto dos ímpios,
né, que servirá de horror para toda a humanidade.